Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. O meu nome é Arley Pires. Neste canal eu falo sobre investimento em bolsa de valores. Neste vídeo eu quero tratar especificamente da metodologia de investimento denominada Buy and Hold. Fica comigo até o final desse vídeo que eu acredito que você vai gostar bastante desse tema. Antes de mais nada, pessoal, eu tenho que deixar claro que eu sou um investidor focado no longo prazo. Ou seja, eu sou um investidor que usa o método Buy and Hold. Porém, na atual conjuntura, na atual crise econômica global, né, eu tenho repensado esse método de investir 100% como um Buy and Hold. Por isso, eu estou fazendo esse vídeo para compartilhar para vocês a minha conclusão e o meu comportamento sobre o Buy and Hold. Existe na internet muitos canais de investimento, muitos canais são positivos, são bons canais, porém, até mesmo os bons canais escondem de vocês que muitos deles fizeram muitos traders no passado, muitas operações de day trade, muitas operações de swing trade, e muitos deles escondem ou não deixa isso tão explícito, né, que trabalham com parceria com corretoras de investimento, né, e isso, né, as operações de day trade do passado, as operações de swing trade do passado e as constantes parceria com corretoras de valores, talvez até bancos, isso fizeram com que muitos deles aumentassem o seu patrimônio em bolsa de valores. E muitos deles pregam o investimento do longo prazo como se eles sempre tivessem feito o investimento só como buy and hold. Então é muito fácil falar de buy and hold depois que você já acumulou milhões em patrimônio e que agora você sossegou, né, que agora você ficou quietinho e que agora você pensa no buy and hold, que agora você pensa em aposentadoria. A verdade é que nós, cidadãos comuns e com mais limitações financeiras, dificilmente vamos fazer riqueza na bolsa de valores com 15, 20 anos. Nós vamos levar aí 40 anos para fazer, a maioria dos brasileiros vão levar em torno de 40 anos para chegar ao primeiro milhão de reais na bolsa de valores. Então, essa teoria, esse blá 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 de que você tem que investir pensando no longo prazo, não é bem assim, tá? Isso, claro, isso vai depender da sua renda, isso vai depender da sua idade, tá? E isso vai depender em qual valor de aposentadoria você quer ter no futuro. Claro, tem algumas ressalvas aí. Mas eu fiquei um pouco revoltado com essa tese de investimento no longo prazo, como se fosse a técnica perfeita, como se fosse a técnica, praticamente a única técnica para você fazer fortuna na bolsa no longo prazo. Mas não é bem assim, tá? Desconfie desses canais de investimento que fica pregando buy and hold, porque muitos deles têm interesses que você invista no longo prazo. Muitos deles têm interesse em aumentar a sua audiência. Muitos deles têm interesse em vender cursos para você sobre como investir, como descobrir a melhor ação, como fazer boas operações e por aí vai, tá? Não estou dizendo que é errado investir como buy and hold, até porque essa é a forma que eu invisto. Eu só estou dizendo que existe um exagero sobre essa técnica. Por exemplo, até antes da crise global atual, eu achava que vender uma ação era como se fosse um pecado. Eu estava posicionado em várias empresas, em vários ativos, e com essa ideia de longo prazo, eu ficava assim, morrendo de medo de vender uma ação e depois me arrepender. Mas nessa crise atual, eu descobri que é libertador você vender ações quando se faz necessário.
Claro, tem que fazer as devidas ponderações, senão você pode arrepender de ter vendido e depois aquela ação voltar a subir, subir, subir e não parar mais. Mas eu cheguei à conclusão de que é melhor o lucro no bolso do que o lucro na bolsa. Às vezes você está com lucro numa determinada ação, mas o lucro só se efetiva depois que você vender. Se você ficar posicionado num ativo que você está lucrando, mas você ainda não vendeu, o lucro ainda não existe, o lucro é vento. Então, em janeiro, em fevereiro, em março e abril, eu vendi a metade da minha posição em bolsa de valores, porque empresas que eu estava lucrando 150%, 100%, 80%, eu fui vendo o lucro reduzir por causa da crise atual, e eu, não, isso é temporário, não, isso vai passar, não, isso não vai muito longe, e o meu lucro reduzindo, eu tive que vender a metade da minha posição na bolsa para poder pôr a mão no lucro. Então eu entendi que se eu não fizesse isso, o meu prejuízo poderia ser grande. Né? Eu deixei de lucrar 100%, 150% em algumas empresas, que eu comprei as ações ano passado, ano retrasado, e se eu tivesse deixado para vender elas agora, no final de abril, eu teria arrependido amargamente. Então eu cheguei a essa conclusão, de que às vezes você precisa sim vender, às vezes você precisa sim girar alguns ativos, e não é pecado vender. Às vezes você tem que vender. Claro, se você estiver bem posicionado em uma determinada ação e você confia muito naquela empresa, confia muito no seu projeto de futuro, beleza, fica tranquilo, fica em paz, deixa o preço cair, né? Você está tranquilo, você está confiante, ok. Mas lembre-se, não é pecado vender um ativo quando se faz necessário, quando a economia está duvidosa. Venda sim. Toda vez que você achar que é necessário, venda sem medo. Tá? A teoria ela é muito linda, que buy and hold que te dá mais estabilidade, que pode te dar um futuro melhor, mas uma crise pode levar 5, 7, 10, 20 anos para se recuperar 100%. Você está disposto a esperar esse prazo aí de 10, 15, 20 anos? Imagina aí se você aplicou 100 mil reais na Bolsa de Valores. Imagina seu capital ser reduzido aí 30%. Seus 100 mil reais virar 70 mil reais. E aí você ter que esperar 10 anos para voltar aos 100 mil reais que estava. Complicado, né? 10 anos não é 5 dias, não é 10 meses, né? 10 anos é muito tempo para você esperar. Então, esse vídeo, eu tenho o propósito nesse vídeo de chamar sua atenção para a necessidade de vender alguns ativos quando você achar que o lucro já é o suficiente. Lembrando que você nunca vai acertar o fundo e nem o topo, entendeu? Então olhe para frente. Eu vendi uma ação, ganhei 30%, mas se eu não tivesse vendido eu poderia ter ganhado 100%. Ora, para aquele momento, o que deu para você foi os 30%, porque o futuro ele é muito incerto, ele é muito imprevisível. Se você segurar por anos, décadas, a tendência é que você lucre mais, mas nem sempre você vai ter esse tempo a seu favor. E eu gosto muito de uma expressão que fala que lucro bom é lucro no bolso. Às vezes você tem lucro na bolsa, está bem posicionado em alguns ativos, mas você ainda não pôs a mão nesse lucro porque ainda você não fez a venda, você não consumou a venda. Tá? Então esse vídeo tem o propósito de chamar sua atenção para a necessidade de vender alguns ativos em alguns momentos. Use mais, né, de preferência, mais a opção de swing trade, que é a opção que você pode vender até 20 mil bruto no mês. Se você estourar esse valor, você vai pagar 15% sobre o lucro de imposto de renda. Então tente vender até 20 mil por mês, bruto, que você está isento de imposto de renda, e você vai estar girando uma parte do seu patrimônio ali, fazendo lucro mês a mês com dinheiro limpo, sem pagar imposto. Tá? Não faça isso com todos os seus ativos, né? Algumas ações tenha elas sim para o longo prazo, para o buy and hold, mas esquece essa lorota de que você tem que ser um investidor 100% buy and hold. Tá? Eu vi isso na pele, né? Eu pensava isso, e eu vi o meu patrimônio ser reduzido, o que levou aí 3 anos para crescer, ser reduzido com um mês
na bolsa. É terrível. E graças a Deus eu vendi. Lamento eu ter demorado um pouquinho para vender alguns ativos, porque eu poderia ter tido um lucro mais satisfatório. Mas graças a Deus consegui vender no lucro. Tá? Foi um pouco tardio essa decisão de vender, porque você cria um apego. Não pode ter apego com ações. Tá? Justamente por causa dessa teoria de que buy and hold é a melhor, que buy and hold é por longo prazo, que vai te deixar rico, e aí você fica com medo de vender, com medo de se arrepender, né? Você fica com apego na ação. Gente, a ação ela é invisível, ela é abstrata, né? Tudo bem, é um pedacinho de uma empresa, sim, mas ela é abstrata, não fique com apego. Tá no lucro? Vende, ok? Numa outra oportunidade, se ela cair, você recompra, ok? Mas tenha as ações para o longo prazo, tá? E se atente ao seu perfil. Quando eu falo de perfil, eu estou dizendo do quão você depende dos seus investimentos, do quão você tolera o risco e qual que é a sua idade. Porque quando fala de crise, é importante você se atentar qual que é a sua idade. Por exemplo, um investidor que tem 50 anos de idade, ele já não pode estar muito pensando em longo prazo, né? Ele pode precisar desse dinheiro quase que de imediato, ou talvez até de imediato. Então, você tem que se atentar à sua idade, né? Qual o risco que você tolera, qual é o seu propósito na bolsa e qual que é a sua idade. Um investidor de 20 anos, 25 anos, é fácil ele falar em buy and hold, é fácil ele fazer um investimento voltado para buy and hold. Mas você tem que considerar toda essa cadeia de particularidades. Sua idade, o seu perfil familiar, você pode precisar desse dinheiro para a saúde, sua ou da sua família, você pode precisar desse dinheiro para poder comprar um carro, e às vezes numa crise você tem que esperar 5, 10 anos para recompor o seu capital. É sofrido, é muito sofrido. Então, gente, eu finalizo esse vídeo, mas eu enfatizo que não estou falando mal dos canais do YouTube, até porque eu aprendi muita coisa boa no YouTube, mas eu só estou dizendo que você deve desconfiar dessa teoria muito melada de buy and hold. Você tem que ser um investidor buy and hold, porque como eu disse, tem muitos YouTube faturando, vendendo curso, vendendo palestra, fazendo parceria com corretoras de valor, fazendo parceria com bancos, fazendo parceria com comerciais e outras coisas mais nos seus canais aí de YouTube. Depois que eles já têm um grande número aí de seguidores, eles só pensam em faturar. Eles te ajudam, te dão um ensinamento razoável, um conteúdo legal, mas querem te vender curso o tempo todo. Não estou dizendo que é 100% errado, tá? Mas só estou dizendo que você tem que desconfiar, porque senão você passa a ser manipulado, passa a ser induzido ao erro. Alguns YouTubers, vale a pena destacar isso também, que alguns estão bem posicionados em muitos ativos na Bolsa de Valores. Então, quando eles estimulam você a comprar ações, eles estão estimulando que o preço desse ativo aumente, que o preço desse ativo suba. Então, imagine aí, se você consegue influenciar 1 milhão de pessoas a comprar uma determinada ação, a tendência dessa ação é subir. E se eu já estou comprado nessas ações, eu posso vender. Eu vou induzir 1 milhão de pessoas a comprar essas ações, quando o preço subir, eu vou lá e vendo. Então, às vezes tem conflito de interesse. Desconfie, gente. Tem muito conteúdo bom na internet. Hoje em dia está um pouco mais fácil aprender sobre investimento, mas desconfie, ok? Eu deixo aqui a minha mensagem, eu finalizo esse vídeo. Desejo que Deus te abençoe, te prospere hoje e sempre. Um forte abraço e até a próxima!